Com a Neoquímica lotada, Corinthians e Santos fizeram um bom clássico na última quarta-feira, com vitória do Timão pelo placar de 2-1, fazendo valer a lei do ex, 2 gols marcados por Yuri Alberto, com Guilherme, artilheiro do Paulistão, descontando a favor do Peixe. O clássico alvinegro, que felizmente em São Paulo não choveu na última quarta-feira, isso ajudou, apesar do gramado do Timão não estar nas melhores condições, inclusive isso foi citado ao longo do dia, foi explicado pelo próprio clube, o começo da temporada prejudicou esse cenário do gramado alvinegro. Tivemos um bom clássico, bem disputado, vários cartões, o jogo foi bem pegado, mas apesar de reclamações dos dois lados, Neymar e Hugo Souza, por exemplo, reclamaram da bola do Paulistão, o clássico até me agradou, foi dentro do que eu esperava em relação a um espetáculo de futebol, aquele tipo de jogo que agrada não só a quem está assistindo a partida, os torcedores de Corinthians e Santos no caso, mas quem gosta de futebol. Tivemos um jogo tecnicamente com lances de qualidade, a gente vai citar um pouquinho ao longo deste vídeo, desse pós-jogo. O Santos teve como novidade um esquema com 3 zagueiros, o Pedro Caixinha optou por mexer na ideia da escalação, tentando travar o ataque, a qualidade do ataque alvinegro e também ter uma qualidade na marcação em cima do Rodrigo Gal. Então jogou com 3 zagueiros, foi uma grande mudança na escalação inicial. Já o Corinthians teve como principal novidade o Ramon Dias começando a partida com o jovem Choca, zagueiro que vem tendo um bom começo de temporada, estava emprestado para o Ceará no último ano, hoje por merecimento acabou ganhando a titularidade e foi a escolha do Ramon Dias para começar a escalação do clássico. Tivemos um primeiro tempo onde começou a ideia do Pedro Caixinha se mostrou mais correta, pelo menos assim teve o resultado logo de cara, com o Santos sufocando o Corinthians na defesa. Então o Timão ficou até coisa de 10, 15 minutos que não conseguiu passar do meio de campo, foi sufocado, assim, não conseguia sair jogando. Então a qualidade, principalmente do meio de campo, algo que nós citamos em vídeo aqui falando sobre os caminhos para a vitória, para um bom desempenho no clássico, o Santos anulou. Então não deixou o Corinthians sair jogando com a bola dominada e deu trabalho para o Hugo Souza, praticou alguns ataques perigosos. Mas aí vem a diferença de um time que está em formação, que é o caso do Peixe, contra um time que já tem uma espinha dorsal, já tem uma ideia de jogo pronta, que é o Corinthians. Quando o Timão conseguiu achar um pouco de espaço e conseguiu se encaixar dentro de campo, achar alguns espaços na marcação santista, não demorou muito tempo para abrir o placar. Veio o primeiro gol, num cruzamento do lado direito do campo, e a defesa santista ela vacila, né, com 3 zagueiros, deu espaço para o Yuri Alberto antecipar bem a zaga santista e abrir o placar sem chances de defesa para o Gabriel Brazão. Depois vem o segundo gol, uma linda jogada coletiva do Corinthians, que começa com o Rodrigo Garro, passa pelo Memphis, que de primeira toca a bola, né? O Gabriel Brazão tenta sair, e de novo acontece, não olhando você pegando o ângulo da jogada completa, outra falha da defesa santista. O Gabriel tenta travar, imagina que o Memphis vai tentar finalizar, o Memphis só dá uma assistência para o Yuri Alberto, que sem goleiro, de cabeça, marca o segundo gol alvinegro. Vem o segundo tempo, mudanças dos dois lados, e a gente começa a ver dois cenários importantes, né? O Neymar, a gente vai falar um pouquinho das atuações individuais, mas ele teve até um bom momento no primeiro tempo, mas a segunda etapa caiu muito, a questão física está pesando. E o Corinthians parecia controlar o jogo, estar controlado, tanto que começa algumas mudanças do Ramon Dias pensando na pré-Libertadores. Só que as mudanças do Pedro Caixinha, tem o lado físico do Corinthians, o lado também do Corinthians tem puxado um pouco o freio. E aí vem o Soteldo, que entrou muito bem junto com o Bom Tempo, colocam o Santos na partida, sai o gol no Guilherme, numa falha, o Soteldo arruma uma boa jogada e o Guilherme consegue finalizar, antecipa o André Ramalho e marca o gol santista, e aqui deixa inclusive um cenário de uma reta final de jogo, mas de uma chance do empate. A torcida do Corinthians já estava comemorando, esperando de repente até uma goleada, um pouco apreensiva em relação a de repente sofrer um empate no jogo depois do gol do Guilherme, que realmente coloca o Santos no jogo. Mas acaba transcorrendo assim sem grandes problemas. A partida teve, a gente pode falar que teve o primeiro tempo com um controle santista nos minutos iniciais, o Corinthians encaixado na partida na metade do primeiro tempo em diante, controlando o jogo no começo do segundo tempo, e aí, por conta talvez do vacilo corintiano, uma reta final santista. Mas não dá para falar que o Santos, apesar do número maior de finalizações por parte do Santos, o Peixe não
teve um amasso. O Peixe teve muito mais volume de jogo, teve pressão, mas analisar, uma coisa que eu sempre falo, né, com relação a merecimento, com resultado justo, o Corinthians fez por merecer levar os 3 pontos, vencer o seu primeiro clássico no ano. Jogou melhor, e se tivesse num ritmo precisando do resultado, tivesse totalmente concentrado, eu imagino que o Timão teria conseguido a vitória sem grandes problemas, inclusive com um placar até mais elástico, sem poupar alguns jogadores, não teria feito um 3-0, por exemplo, que teria resolvido a partida. Em relação a atuações individuais, acho que merece o destaque mais uma vez o Guilherme, que realmente, somente quando sai o Neymar, ele inclusive pega a tarde de capitão e ele assume a responsabilidade, não é artilheiro do Paulista por mero acaso. Mas do lado do Corinthians, a gente teve de novo o Garro mostrando como que é um diferencial nesse meio de campo, a qualidade que já foi mostrada ao longo de 2024, ele já começando em 2 jogos da temporada, já mostrando realmente como ele é um jogador que tem um diferencial dentro de campo. E o Roberto com 2 gols, é impossível também você não citar os elogios, inclusive foi eleito o melhor atleta da partida, e o Memphis, no seu primeiro, acho que no clássico onde ele teve o melhor desempenho, foi também um dos grandes destaques. Vou também citar aqui com uma menção pro Joca, né, o zagueiro que entrou numa fogueira, vamos dizer assim, é considerado por muitos um zagueiro jovem, inexperiente, coloca num clássico, mas mostrou porque já merece ser o titular ali da zaga alvinegra, de todos os zagueiros que já entraram em campo nessa temporada pelo Corinthians, é o que está apresentando uma melhor qualidade, um futebol assim mais estável de regularidade, foi um cara muito importante. Aí do lado negativo, a gente tem acho que dá para citar na partida, apesar de alguns dribles bonitos, isso a técnica a gente não cita, eu coloco acho que o próprio Neymar, ele foi, vamos dizer assim, ele foi facilmente travado na defesa, pela defesa do Corinthians. Não fez uma partida horrível, mas o problema é que você é um atleta que o torcedor santista espera muito dele. E salvo por um chute perigoso no primeiro tempo e alguns dribles, ele não trabalhou como meia, não deixou os companheiros na cara do gol, e não por acaso o Santos melhora na partida na saída do Neymar. Então isso é um ponto muito preocupante, é um ponto que o Caixinha vai ter que trabalhar. Do outro lado, também como destaque negativo, eu vim elogiando em várias partidas, mas acho que a gente vai colocar 2 atacantes como destaques também, quem tiveram uma atuação muito abaixo. O Tiquinho Soares, que eu já elogiei em outras partidas do Santos, ele também não conseguiu desempenhar um bom futebol. Foi um jogador que o Santos sentiu a falta, principalmente para travar a defesa do Corinthians e dar mais espaço para o Neymar. E do lado do Corinthians, o Romero, que entrou no segundo tempo, para mim entrou muito abaixo, também ajudou no crescimento do Santos. O Romero, quando entrou na segunda etapa, não conseguiu ser efetivo, ajudando na marcação, a travar a bola no ataque. Então é um outro jogador que o Corinthians acabou tendo um problema, prejudicou um pouco o andamento do jogo, entra como destaque negativo. Pro lado corintiano, a vitória que teve, inclusive, né, o recorde de público da história da Neoquímica Arena, isso é importante de citar que o Augusto Melo conseguiu, nos últimos tempos, conseguiu a possibilidade de ampliar o número de lugares disponíveis na Neoquímica Arena, então teve seu recorde de público na história. O Corinthians caminhando muito bem no Paulistão, com 100% de aproveitamento em casa, venceu todos os seus jogos como mandante. A gente já citou, o Corinthians não perde uma partida na Neoquímica Arena desde o dia 20 de agosto de 2024, então é uma longa invencibilidade. O Timão está mostrando uma força, está conseguindo, mesmo rodando elenco, trazendo uma qualidade. É importante de citar, né? Por mais que seja um peso do clássico, a gente está falando de um Santos que está ainda em reconstrução, então é importante citar, existe o peso de um clássico, um peso de ter o Neymar do outro lado, mas o Corinthians está mostrando um futebol de qualidade, mas ainda é cedo para falar realmente que está até porque estamos em começo de temporada, mas o Corinthians tem potencial para apresentar mais ainda para o restante da temporada, com o time pronto, e vamos ver isso principalmente no Brasileirão. Do lado do Santos é o sinal de alerta. O time tropeçou, está numa situação complicada. O grupo do Santos está muito equilibrado. O Peixe vai terminar a rodada na 3ª colocação e pode ter uma desvantagem ainda maior para os adversários. Então não está fácil para o Santos se classificar para a fase de mata-mata. Inclusive, até mesmo a gente está falando que dependendo dos resultados da 9ª rodada, o Peixe pode ficar próximo da zona de rebaixamento no estadual. Isso a gente falando de Neymar. Então é um lado também, é um ponto de atenção. Como eu já falo em várias coisas, a gente está falando, estamos no dia 13 de fevereiro, tem muita temporada, então é cedo para cravar várias coisas, é cedo para citar jogadores que não estejam bem. O próprio Neymar
é importante, ele citou que vai precisar de uma sequência de jogos para se condicionar fisicamente. Então, até alguns colegas, alguns torcedores estão brincando que o Neymar não estreou. Foram apenas 3 partidas, uma boa estreia, uma estreia promissora contra o Botafogo, foi mal contra o Novo Horizontino e ficou muito abaixo do esperado contra o Corinthians, pela qualidade que nós já vimos ele mostrar dentro de campo. Mas aí vai ser a questão do Pedro Caixinha ajustar o time, pensar em alternativas para o Santos conseguir se equalizar, subir dentro do Campeonato Paulistão, se classificar, é o que o torcedor espera, que vá para a fase decisiva do estadual e possa fazer um bom Campeonato Brasileiro. Mas aí é assunto para próximos vídeos. Então é isso, galera. Pós-jogo de Corinthians 2, Santos 1, chegando ao final. Abraços.